Renascido como um príncipe inimigo. Desde o início da história humana, a cobiça ela sempre cega os corações impuros dos seres humanos. Beren Secritia, o rei de Secritia, ele presenciou com seus próprios olhos o inferno que a cobiça causou no seu reino. O mais triste dessa história era que eles eram inocentes. Beren usando suas últimas forças, buscando honrar os seus homens que caíram em combate, brandando as suas espadas. Ele se lembra o motivo do porquê esse reino está atacando eles. Isso tudo por causa da cobiça da nação de Caerys, que era uma nação que era abençoada por dragões. Caerys desejou uma relíquia de Secritia, o êxito do tempo. Era um artefato que apareceu na nação de Secritia. Eles eram uma nação poderosa, eles não precisariam desse artefato, mas só do fato de outra nação ter, eles queriam. Beren ele conseguiu derrotar a frontline dos inimigos, mas o seu corpo já beirava o limite humano, e aqueles que caíram perante a sua espada não eram os mais fortes. Assim Beren presenciou o verdadeiro poder da nação de Caerys, a Ordem dos Magos de Vulcan, que viviam pelos desejos do rei louco Plance. Beren ele lutou protegendo a sua pátria até o fim. Assim caiu aquele que lutou pela sua pátria, Beren Secritia, tudo por causa da cobiça do mais forte que queria ter o que não era dele. Beren ele não sabe o que aconteceu, ele ficou muito confuso no começo, mas após perguntar ao seu servo aonde ele estava, quem era ele, o que tinha acontecido com ele, ele percebeu que ele reencarnou no corpo do terceiro príncipe Calianria de Caerys, uma década antes da guerra pelo eixo do tempo. Beren ele achou que seu irmão poderia ter utilizado da relíquia para trazê-lo de volta no tempo, para ele agir dentro das muralhas e impedisse que essa guerra boba acontecesse. Beren ele se lembra que o reino de Caerys virou uma nação lendária. Há muito tempo atrás, 8 heróis se uniram para selar as forças do mal. Dentre esses 8 heróis, 2 deles são das primeiras linhagens de Caerys, que seria Hashará, que era o espadachim lendário, e Simpanian, que era a rainha dos dragões. Os descendentes de Caeryn receberam a benção de Simpanian, que era uma cura anormal, e também a benção da mana. Beren ele não se lembra muito bem de Calian. Tudo que ele sabe é que quando ele completar a maioridade ele vai ser morto. Beren descobre que falta exatamente 6 meses para que Calian completa a sua maioridade. Além da morte ser uma morte totalmente repentina que vai acontecer com Calian, ele também precisa descobrir um jeito de conseguir lubridiar o reino de Caeryn para que eles não invadam Secritia. Nem que para isso ele precisa virar o novo rei. Nem tudo são flores. Agora ele está na linha de frente contra os nobres que atacaram ele. Ele vai descobrir que a história é totalmente diferente na qual foi contada para eles. Os vilões na verdade são os mocinhos e os mocinhos na verdade são os vilões. O cão raivoso da mansão do Duque. É tolice afirmar que nós somos levados a ser leais? Até que a lealdade ela não é uma condição nem um sentimento, mas um comportamento caracterizado inerente, próprio, pessoal e particular, e não circunstancial. Caim Lartor, um homem que enfrentou males em toda a sua vida, mesmo contra tudo e todos, até no fim ele foi leal ao seu rei, que era proclamado pelo povo como um tirano que merecia ser deportado por ter vendido a alma dele para o demônio. Porém, mesmo com toda essa alegação, Caim se manteve leal, mesmo que tivesse que enfrentar os seus amigos que um dia brandaram a espada ao seu lado. Ele não desistiu do seu rei. Halo Reston perguntou para Caim por que ele não se aliou a eles contra o rei tirano. Caim explicou para o seu velho amigo que a lealdade é um dos pilares que sustenta o valor de um homem. Caim Lastor nasceu como escravo e morreu como uma pessoa livre. Vagando pelo limbo do mundo, ele se perguntava como que seria essa paz que tanto ele ouviu falar, já que ele sentia seus ombros muito cansados, já que ele viveu 29 anos como escravo. Quando não era um escravo de um senhor, ele era escravo do próprio rei. Como tudo que foi tirado da sua vida sem nenhum direito de escolha, e esse outro ser queria saber como é que ele seria se ele fosse um homem livre. Caim não sabia de tudo, mas algo ele sabia, ele viajou no tempo, agora como neto do seu amigo Halo Reston. Passando alguns invernos, Caim soube que Halo Reston, em suas terras, ele contava as histórias dos dois, do grande respeito que ele tinha sobre Caim, por ele ter sido leal até o fim, já que ele honrava os seus princípios. Caim Lestor, no corpo de Caron Lestor, que era o neto do seu amigo, nos seus 10 anos, ele questionava essa história. Ele sabe que essa história pode até ser bonita no papel, porém, tem algo que somente Caim iria saber dessa história. Ele queria ser livre, por isso que ele desejou morrer. O Caim ele era mais forte do que Halo. Se ele quisesse matar Halo, ele teria matado. Só que o Caim desviou a espada para ser atingido propositalmente, para morrer. Ele queria ser livre. Ele não era leal, ele só cumpria seu papel como um ex-escravo que depois foi escravizado pelo rei. Assim que terminou seus afazeres do dia, como uma pessoa nobre, Caron foi até o seu pai. O pai de Caron ele não despertou poderes, e ele temia que o filho dele não conseguiria também despertar, receberia esse mau agouro dele. Caim se lembra que Halo contou para ele que na sua família existe um sistema de despertar, porque existia um segredo na família dele, ele não poderia contar, já que Caim não era membro da família. Mas ele prometeu que se Caim ele sobrevivesse umas guerras, ele poderia contar.
Uma coisa que o pai do nosso protagonista não sabe, Caim, ele não sabe por quê, mas talvez seja porque ele tem as memórias de 45 anos atrás. Mas ele despertou há muito tempo. Em sua vida anterior, ele viveu sozinho e morreu sozinho. Nessa vida, ele quer aproveitar essa família que ele tem e vai protegê-los no fim, mesmo que tenha que levantar sua própria espada contra os seus parentes. O exilado cavaleiro pesado reencarnado é incomparável com o conhecimento de um jogo. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Pode até parecer contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também pode ser considerado andar para frente. Elma e Divan estava realizando a cerimônia da bênção divina. Nesse mundo, jovens, ao completar a sua maioridade, eles precisam passar pela cerimônia de bênção divina para descobrir qual classe eles vão despertar. Por ser um filho de alguém muito poderoso, todos, incluindo seu pai que estava ali, acharam que Elma iria receber a classe de Deus da Espada. Uma coisa que ninguém sabia era que Elma, na verdade, não era daquele mundo. Já faz 5 anos que ele reencarnou nesse mundo, nesse jogo que ele jogava, que era Magic Road. Ele não era só bom nesse jogo, mas ele sabia de uma classe que era muito poderosa dentre todas as classes, e ele rezou muito para herdar essa classe. Os céus agraciaram ele com essa classe, que era o Cavaleiro Pesado. Só que os olhares das pessoas que há minutos atrás estavam felizes por ele, incluindo seu pai que sempre o amou, acabou mostrando para ele um desprezo que ele nunca tinha visto no rosto do seu pai. Entretanto, Elma presenciou algo que ele nunca tinha visto na sua vida. Passando entre ele, Maris, que era uma das pessoas que eram de uma família que foi apadrinhada pelos Evans, foi até lá receber a classe dela, e ela foi agraciada pelo talento Deus da Espada. E o protagonista viu seu pai, sempre o amor, desprezando ele, tacando todo o amor dele para a Maris, e dando para ela o título de sucessora da família Edvance, como se ele não fosse ninguém e ela que fosse agora a filha dele. No dia da cerimônia, que deveria ser um dia adocicado com um banquete no final, Eva pôde só ver o desprezo das pessoas. E saindo daquelas muralhas que um dia já foi o seu condado e foi o seu lar, e agora não quer mais saber dele lá dentro, Elma acabou querendo olhar suas habilidades. Ele entende o motivo das pessoas sentir um pouco de desprezo pela essa classe. Na mão de alguém que é noob, é uma classe extremamente fraca. Só que ele conhecia o real poder da classe. Após ele olhar a árvore de habilidades, que é onde você consegue ver qual tipo de habilidade você vai ter, ele pôde ver que ele recebeu o voto da armadura pesada, que é uma ótima passiva, defesa aumentada e espadachim iniciante. A cada vez que ele upar de level, ele pode upá-las. Se ele achar alguma habilidade que condiz com defesa ou ataque, ele também pode upar suas habilidades. Entre outras palavras, ele não precisa dar level 100 para ter uma habilidade level 100. Ele pode upá-las manualmente. E a classe Cavaleiro Pesada tem muitas habilidades espalhadas e espalmadas ali naquele mapa. E ele sabe exatamente onde estão todas elas. Depois de upar a sua habilidade, ele resolve upar até o level 5, que é onde ele pode se inscrever na guilda. Lógico, essa classe é extremamente menosprezada nesse mundo. Ele vai provar para todos que uma classe de defesa pode ser mais forte do que qualquer classe de combate. Liberte aquela bruxa. Tudo começa com o nosso protagonista, ele acabou reencarnando em outro mundo. Tudo que ele se lembra era que ele morreu da pior maneira possível. Ele acabou morrendo de exaustão devido a tanto trabalho que ele fazia. Por causa daquela confusão de abrir os olhos em outro mundo, ele acabou ficando muito confuso. E no meio daquela confusão que ele estava sentindo, todas as memórias do dono do corpo acabou vindo sobre ele. Ele descobriu que ele acabou reencarnando no corpo do quarto príncipe do Castelo Cinzento. E ele estava nesse ambiente através de um motivo que seu pai fez com os outros filhos. Como ele não queria estipular um herdeiro, ele acabou lançando uma missão para todos os filhos deles, que seria uma missão ligada a logísticas. Ele queria saber se os filhos dele teriam condições de cuidar do reino, cuidando de uma pequena parcela. Se eles conseguirem, provavelmente eles têm uma chance maior de cuidar do reino. Cada um dos seus irmãos tem uma característica diferente. O mais velho ele é muito forte. O segundo irmão já é ótimo em gerenciar as coisas. A terceira irmã tem uma grande mentalidade militar. A quinta, que seria mais nova, ela tem uma inteligência invejável por todos. E o quarto príncipe, que era ele, o Roland, ele era conhecido como lascivo. Ele acabou reencarnando no corpo do filho mais podre do rei. Todos os outros herdeiros foram mandados para lugares bonitos e que seria muito fácil de administrar, mas o rei mandou Roland para a fronteira do sul. Literalmente, o rei deixou claro que Roland não teria condições nenhuma de assumir o reino, por isso que ele acabou lançando ele na podridão. E não foi só essas memórias que ele acabou ouvindo sobre ele, ele descobriu que nesse dia específico iria acontecer uma execução de uma bruxa. Como ele não queria ter sangue em suas mãos, ele anulou a execução. Como Roland ele era bem previsível, as pessoas resolveram simplesmente não questionar o que aconteceu. Roland ele sabe que ele precisa executar a bruxa. Isso levou ele a criar um plano, porque ele não queria sujar suas mãos de sangue. Como a bruxa foi acusada de assassinato, ele precisaria ir na bruxa e confirmar o motivo do porquê ela cometeu aquele assassinato. Dependendo do motivo, ele teria até uma chance mínima de salvá-la.
Ao chegar na prisão, ele descobriu que o nome daquela bruxa era Ana. A mesma contou o motivo do porquê ela foi encaminhada para a prisão. Acabou acontecendo um desabamento de terra na mina onde o pai dela trabalhava. Ela foi correndo chamar o seu tio para ajudar, já que seu tio tinha força física. Só que quando ambos chegaram no local, ela viu um homem que estaria vendo seu pai naquela situação frágil e tentou roubá-lo. O seu tio, muito enfurecido, foi para cima desse homem. Só que esse homem era muito mais forte que o seu tio. Então seu tio acabou sendo quase morto por esse homem. Devido ao medo de perder o seu tio também, sem querer ela acabou ativando os poderes dela. Como ela não poderia controlar esses poderes, que eram poderes de chama, ela acabou incendiando o agressor do pai dela e do tio dela vivo. E por esse motivo que ela foi encaminhada para a prisão. Nosso prota, ele tinha motivo bastante para poupá-la, mas as bruxas, elas são vistas naquele mundo como demônios. Então seria muito difícil criar uma oportunidade para salvá-la. E ele resolveu falar para todo mundo que ali agora ela seria uma empregada dele, uma serva dele. Mas Roland, ele viu que Ana, diferente de todo mundo que vê monstros, ele acabou vendo ouro no meio daquele barro. Só que ele viu que dá para usar as bruxas para modificar e ordenar aquele mundo. Com o poder da Ana, que era poder de chamas, ele poderia desenvolver materiais que poderiam criar máquinas. A reencarnação do Rei do Punho. As marcas que a vida nos traz é o reconhecimento dos nossos feitos. Existe uma pessoa que seu nome até foi esquecido devido ao seu reconhecimento, pois os seus feitos são maiores do que ele mesmo. O Rei do Punho, Dan Yun-sok, aquele que subjugou sozinho Ji-Won-gu. Muitos tinham medo só de ouvir o seu nome. Mas, dessa vez, duas pessoas ousaram enfrentá-lo. Só existe uma facção que seria tão audaciosa e covarde ao mesmo tempo assim. A seita demoníaca. Dan ele percebeu que eles realmente vieram ceifar a sua vida, já que eles não levantaram nenhum dedo para ajudar os próprios subordinados. Claro que Dan entendeu que eles usaram os subordinados para cansá-lo, mas nesse momento, assim que o último caiu, ele percebeu que realmente o real combate iria começar. Um dos seus agressores foi até ele. Dan ele mostrou para o seu agressor que ele só iria dar 10 golpes nele. Depois de 10º golpe, ele não iria mais atacá-lo, já que era o suficiente para lidar com ele. E no meio da luta, Dan percebeu que seus golpes estavam ficando cada vez mais fracos. Foi aí que ele notou que o clã demoníaco eles não lutam justamente. O seu segundo agressor estava utilizando uma técnica para controlar a sua força. Então, ele não conseguiria usar 100% dela. Mas aquilo não foi o suficiente para deixar o seu espírito de luta diminuir. Só que até os mais fortes precisam reconhecer os seus limites. Mas mesmo ele estando mortalmente ferido, ele só deu 9 golpes. E como ele prometeu que daria 10, ele resolveu dar o último golpe, usando a sua última força. Mas infelizmente não foi o bastante. Aquele que foi considerado o mais forte, estava sentindo suas forças lentamente saindo do seu corpo. E antes que não pudesse partir para outra vida, ele queria entender o real motivo dessa emboscada, e ele teria também mais um desejo, que ele queria bater um pouco mais nessas pessoas que vieram atrás dele. Algo ou alguém queria ver o desfecho dessas promessas e realizou o desejo dele. No começo ele achou que aquilo ali era um inferno pessoal dele, pois ele não reconhecia o rosto que estava nele. Até pensou que seria algum tipo de máscara, e quando ele finalmente reconheceu que não era uma máscara, ele foi atendido por um médico daquela pessoa. Dan notou algo bem estranho naquele médico. O médico, ele mandou ele tomar uma sopa chamada Dragão de Fênix. Para uma pessoa normal e saudável, aquilo ali era um elixir, que deixava a pessoa mais forte. Mas para uma pessoa doente, igual ele estaria naquele momento, ele estaria literalmente comendo veneno. Assim que ele se livrou do suposto médico, Dan resolveu entender mais um pouco sobre essa pessoa desse corpo. O seu nome era Lin Hyeon. Ele era o filho mais velho do mercante de Ewa. Dando o corpo de Lin, descobriu que nem faz muito tempo que ele morreu. E caso ele treine esse corpo, ele pode bater um pouco mais nos seus inimigos. Mas primeiro ele precisa consertar esse corpo e se livrar das pessoas que estão tentando matar essa pessoa e honrar o dono dessa pessoa que ele reencarnou.